sobre todos és Senhor. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Quero saudar a amada igreja nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. O livro de Isaías, no capítulo 33, verso 22, diz o seguinte: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Nesse contexto, onde durante essa semana a Igreja do Senhor foi tão comentada, tão debatida, nós cremos que o nosso Rei, Senhor Jesus, é quem tem a palavra final sobre a sua igreja. Amém? Vamos orar nesta noite. Deus, nós te louvamos pelo privilégio de cultuar ao Senhor nesta noite, te agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. Fortalece a tua igreja, aqueles que estão enfermos, que tu possa trazer cura e saúde. Para aqueles que estão necessitados, que tu possa trazer a tua provisão. Para aqueles que estão ansiosos, que tu derrame da tua graça e do teu amor. E Deus amado, recebe a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Convido os amados irmãos a que possamos fazer de forma uníssona a leitura do livro de Salmo, capítulo 66, dos versos 1 ao 9. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes.
Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Amém. Continuemos louvando a Deus e adorando com um grupo de louvor. Amém. Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 15, versos 3 e 4, está escrito: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é o teu nome Em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, Reto é teu querer de graça e paz. tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus.
Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, está escrito: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Senhor teu nome, entronizado entre as nações. De tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja Senhor teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei
Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versos 12 a 14, está escrito: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia, vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar a palavra do Senhor nesta noite com a igreja do Senhor, que está em Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 4. E diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura
perda. Quando Salomão fala de que dá, acrescenta, é o princípio aqui, é de que a generosidade pela bênção de Deus garante a multiplicação, enquanto a avareza conduz à pobreza, e não ao rendimento esperado. Aquele que dá, recebe muito mais em retorno. Aí tem as referências bíblicas, como no Salmo 112, versículo 9, Eclesiastes 11, 1, João 12, versículos 24 a 25, Atos dos Apóstolos 20 e 35. 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Então, a palavra do Senhor diz que aquele que dá liberalmente, há uma bênção estendida sobre esta vida, sobre esta pessoa, sobre estes irmãos. Aquele que dá liberalmente vai ter um grande retorno pela bênção do Senhor. Então, esta é a palavra do Senhor. Enquanto vamos entoar o hino, o cântico aí, vamos louvar e adorar o Senhor nesta noite, trazendo os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja abundância de mantimentos, de bênção na casa do Senhor, para que vidas, para que o sustento da obra do Senhor continue fazendo a obra do Senhor crescer, avançar, conquistar, através da bênção que os irmãos trazem para a igreja do Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Do lado da tela aí tem os números das contas bancárias, a qual os irmãos agora podem estar fazendo a transferência do dízimo, das ofertas, para a casa do tesouro. Deus abençoe todos os irmãos, enquanto entoamos o canto, enquanto adoramos o Senhor com um cântico, com um hino, louvamos a Deus nesse exato momento. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor.
Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, Meu Salvador, graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É bom, Pai, quando nós meditamos na Tua palavra, observamos a Tua palavra, e a Tua palavra nos diz que aqueles que dão liberalmente, vê a bênção na sua casa, no seu lar, aumentando mais e mais, porque o Senhor derrama a bênção sobre esses irmãos, Pai. Ó Deus, eu oro para aqueles irmãos ainda que muitas vezes o coração está fechado, Senhor, para abençoar a Tua obra e não entender que aquele que abre o coração e libera de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, assim, que tem gratidão no coração, vê a sua contribuição, vê aquilo que entrega ao Senhor, a obra do Senhor vai ver acrescentando mais e mais. Abençoa toda a igreja, Senhor, todo o teu povo, com esta visão da tua palavra, de que aquele que dá liberalmente vai ver acrescentar mais e mais, porque o Senhor derrama a bênção sobre aqueles que dá liberalmente. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, aquele que não está conseguindo contribuir por causa que não tem uma porta de emprego aberta, que estão com dificuldade nessa área. Pai, nesta noite, derrama as tuas bênçãos sobre a vida desse irmão, abre a porta de emprego para que ele tenha a alegria de contribuir na tua casa liberalmente e ver as bênçãos sendo derramadas sobre sua vida mais e mais. Abençoa os enfermos, Pai querido, cura, restaura os enfermos da tua igreja, levanta o caído, Senhor, levanta da força, fortalece os tornozelos, fortalece o joelho, fortalece os braços, Senhor, para continuar fazendo a tua caminhada, fazendo a tua obra, continuar na caminhada fazendo o teu querer, a tua vontade, aqui na terra dos viventes. Eu oro para a liderança desta igreja, toda ela, com sabedoria, com discernimento, aplicar bem os recursos que chegam à tua casa. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Nesta noite, mais uma vez está conosco o pastor João Paulo, da Igreja Presbiteriana Cenáculo. Ele trará a mensagem ao coração da igreja. Quero agradecer também a disponibilidade sempre do pastor João Paulo, do Conselho da Igreja Presbiteriana Cenáculo, que tem como irmãos queridos, tem sempre disponibilizado a vinda do pastor João Paulo aqui na Igreja Presbiteriana de Fortaleza para trazer uma mensagem ao nosso coração. Vamos orar, queridos. Deus Santo, Deus amado, apresentamos mais uma vez a vida do pastor João Paulo em tuas mãos, pedindo que o teu amor, a tua graça, a tua sabedoria inunde, meu Senhor, o coração dele nesta hora, para que ele possa ministrar o coração da tua igreja, do povo do Senhor, que está ligado aqui no culto, no templo e aos que estão em casa, Senhor. Usa ele com graça e poder, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar a todos vocês uma noite abençoada e que nessa noite nós possamos
ouvir a palavra do Senhor com alegria e sempre na expectativa de que aquele que tem todo o poder fale aos nossos corações. Ele é bondoso, Ele é fiel. E por causa da sua palavra revelada, essa revelação especial ao seu povo, uma vez dada ao homem por meio do Evangelho, ela modifica, ela é capaz de quebrar toda a resistência do homem, toda a barreira da resistência, por causa de sua palavra e a ação do Espírito Santo no coração do homem. Que Deus nos abençoe essa noite e que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Antes de ler o texto bíblico dessa noite, eu quero agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Fortaleza pela confiança, em especial na pessoa do reverendo Eliseu, a quem tanto eu como o conselho de nossa igreja temos um carinho imenso, não somente por ele, mas por todo o conselho da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Que o Senhor continue restaurando a saúde, trazendo plenitude de saúde ao seu servo, e paz, tranquilidade e graça ao conselho dessa igreja, bem como toda a liderança e toda a igreja. Meus irmãos, na semana passada, nós fizemos a leitura do texto bíblico que encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículo 18. E hoje nós vamos ler, do versículo 1, capítulo 16, e hoje nós vamos ler do verso 1, capítulo 1, verso 18 ao verso 23. E na semana passada nós vimos como o apóstolo Paulo, ele se pronuncia a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Ele, no versículo 16, nos escreve assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Do versículo 1 ao versículo 15, nós temos o início de uma introdução perfeita do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre as suas credenciais, iniciando essa credencial afirmando quem ele é em Deus. Ele não é um filósofo, ele não é alguém que, por causa da sua sabedoria humana, uma vez que foram instruídos aos pés do grande Gamaliel, ele se torna arauto do Evangelho. Pelo contrário, ele entende que, uma vez chamado pelo Senhor, ele é apenas um escravo do Senhor. E sendo escravo do Senhor, a sua vontade, os seus desejos, o seu intelecto, tudo que envolve a sabedoria está a serviço agora do rei, não mais do judaísmo, não mais da filosofia, não mais do vão entendimento humano. E ele vai nos falar o que é o Evangelho, dizendo-nos que o Evangelho não é algo novo. Pelo contrário, foi revelado, foi nos dado desde os tempos antigos, por meio dos profetas, e revelado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esse mesmo apóstolo envia essa carta aos romanos, e o versículo 15, ele nos diz que tem o interesse de chegar até lá, e que estava pronto para pregar o Evangelho naquele local. E, de forma abrupta, ele muda o teor da sua introdução, agora nos trazendo, no verso 16 e no verso 17, o sentido, o tema real de tudo aquilo que ele vai falar àquela igreja na cidade de Roma. Ele vai exatamente nos dizer que o tema central do Evangelho é a justificação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E ele inicia nos dizendo que não se envergonha do Evangelho, e ele nos diz o porquê de não se envergonhar com o Evangelho que agora ele abraça, que agora ele ama, que dá a sua vida. Inclusive o próprio apóstolo diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Aquilo que era para os judeus motivo de desaprovação, agora é para o apóstolo, que também outrora fora para ele motivo de escárnio, agora é motivo de orgulho, de alegria, de felicidade, de honra em pregar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. O que era para os romanos motivo de fraqueza, motivo de vergonha, agora é para o apóstolo Paulo fortaleza,
porque ele nos responde não com base em uma vã filosofia, mas com base nas Escrituras Sagradas, que não se envergonham do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus. Ele usa a expressão dunamis, como uma dinamite que, ao implodir, ela consegue tocar e quebrar tudo aquilo que está acorrentando o homem. E ele diz que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso não há outra pregação a não ser a pregação do Evangelho, a não ser o próprio Evangelho exposto ao homem. Somente esse Evangelho é capaz de mostrar ao homem o quão perdido ele é e o caminho de volta para casa. E ele diz que essa salvação é tanto para o judeu, primeiro, a revelação especial foi dada aos judeus inicialmente, como para o grego. E aí, a revelação geral que é dada ao homem, de forma fantástica e magnífica. E o apóstolo ainda discorre sobre o assunto, agora estreitando o tema da sua proposta ao escrever para esse povo, nos dizendo no versículo 17, que a justiça de Deus se revela ao Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele vai dizer que o Evangelho revela a justiça de Deus, não como um atributo de Deus, mas como algo que trouxe satisfação a Deus, a saber, a morte do seu Filho amado, Jesus Cristo, a justiça de Cristo imputada a mim e a você. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê mais como pecadores, como gente que vive pelo pecado e vive para o pecado, mas como alguém que foi salvo, alguém que tem sobre si o sangue do Cordeiro. Gosto muito da frase de Max Lucado, quando ele outrora disse que quando o Pai olha para nós, Ele vê a figura do Cordeiro sobre nós, o Filho, o justo, imputando a mim e a você a sua justiça. E aí, do verso 18 até o verso 23, nós entraremos em detalhes acerca de uma segunda revelação que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Primeiro, ele diz que a justiça de Deus é revelada. E agora ele vai nos dizer acerca de uma outra revelação, a saber, a ira de Deus. O verso 18 inicia exatamente nos dizendo isso. A ira de Deus se revela do céu. Parece que essa questão de falar sobre a ira de Deus traz, de certa forma, desaprovação para o povo cristão da atualidade. Mas quando Paulo está falando sobre a ira de Deus que é revelada dos céus, ele está mostrando exatamente duas coisas importantes. A primeira, o estado de depravação do homem. Uma vez que ele está morto em seus delitos e pecados, uma vez que Gênesis capítulo 3 fala exatamente acerca da queda do homem, e a partir desse momento o homem nasce morto em seus delitos e pecados. Nas palavras do grande João Calvino, sistematizador da doutrina reformada, ele nos fala exatamente que o homem está nesse estado de depravação, tanto religiosa como moral. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos intrinsecamente maus. Não somente a depravação, mas a rebelião do homem. O homem nasce em rebelião ao seu Deus. Olhe para a sociedade de antigamente e para a sociedade atual. Se não há marcas dessa rebelião contra o seu Criador. Inclusive, dos versos 18 até o verso 23, Paulo vai discorrer acerca da depravação religiosa e moral e da rebelião contra Deus e os efeitos dessa rebelião. Irmãos, o homem não é bom. Paulo está exatamente nos mostrando que o homem não é bom. E essa dinâmica
de que o homem é bom, ela vem desde os tempos antigos. Como tentou afirmar o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau, dizendo que o homem é bom. Disse certa feita Francis Schaeffer que o problema desta sociedade, de fato, é o problema moral. E, de fato, vivemos a maior crise moral dos tempos atuais. Você não vê ética aonde se espera ética. Você não vê as pessoas tentando tratar as coisas da vida atual de forma religiosa. Pelo contrário, quanto mais se envolvem na lama, mais querem estar envolvidos nela. Olhamos para os grandes feitos dessa sociedade e o desejo dessa sociedade, o desejo dos grandes expoentes dessa sociedade não é outro senão trazer a falta de senso religioso e moral para os dias atuais. Esse é o grande desejo da sociedade movida por essa crise de moralidade e principalmente por estar afogados em delitos e pecados. Nós não podemos esperar outra coisa senão a maldade desse povo. Nós não deveríamos jamais, como cristãos, ficarmos olhando para a sociedade e ficar esperando dela alguma coisa boa, quando na realidade tudo que ela pode nos trazer são notícias ruins, atitudes cruéis, porque estão exatamente envoltos no pecado. Interessante, irmãos, se você prestar bem atenção, a sociedade atual, principalmente de pensamento pós-moderno, ela usa a filosofia, ela usa a ciência, ela usa o ateísmo para tentar destruir Deus, para tentar estipá-lo da razão, quando somente a razão é incapaz de perceber-se a presença de Deus, a bondade de Deus, a grandeza de Deus, o senhorio de Jesus Cristo, se não for pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Olhando para o passado, para alguns homens que tentam de toda forma possível estipar Deus da sociedade, eu quero vos trazer a declaração de dois homens. José Saramago disse o seguinte: o mundo seria mais pacífico se todos nós fôssemos ateus. É claro que teríamos um mundo pacífico se todos fossem ateus, porque ninguém ia divergir contra o pecado, porque ninguém ia ter na sua consciência a certeza de que existe algo maior, de que existe um ser poderoso, moral, santo, que é contra o pecado. Se toda a sociedade de fato fosse ateia, de certa forma, todo mundo iria viver bem. Mas o fato do homem ser contra Deus e Deus ser contra o pecado do homem faz com que os homens entrem em guerra, principalmente contra si e contra Deus. Um outro homem chamado Mikhail Bakunin, um anarquista russo, disse a seguinte frase: se Deus existisse, só haveria para ele um meio de servir a liberdade humana, seria o de cessar de existir. Se Deus existisse, só haveria para ele um meio de servir a liberdade humana, seria o de cessar de existir. Veja como o homem, morto em delitos e pecados, incapaz de perceber a bondade de Deus, incapaz de perceber, entenda, quando eu digo sobre a incapacidade, não é de perceber pela revelação geral que Deus existe, mas de querer esse Deus por causa do seu pecado. Por isso não são indesculpáveis diante de Deus. E esse homem disse, em suas palavras, que Deus serviria à humanidade se ele deixasse de existir. Irmãos, por isso a ira de Deus se revela
nesses tempos atuais e se revelará de tempo em tempo, de história a história, até o dia em que as cortinas do céu novamente irão se abrir e o Filho do Homem irá voltar. E ai daquele que não estiver selado. Essa é a grande verdade. Vamos ao texto. Versículo 18 ao versículo 23, Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Amém? A primeira coisa que nós vamos observar nessa declaração do apóstolo Paulo é que a ira de Deus, ela se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade de Deus. Sobre o que, então, a ira de Deus se manifesta? É a primeira pergunta que eu vos faço com a resposta do próprio apóstolo Paulo. O versículo 17 nos diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui há uma revelação por meio da revelação especial que conhecemos como a pessoa de Jesus Cristo, que foi dada aos judeus. Eles tiveram a Jesus Cristo, eles viram a Jesus fazer milagres, eles viram o Filho do Homem falar. E eis a primeira revelação. Agora Paulo vai falar sobre uma outra revelação, por meio da revelação geral. E ele diz que essa revelação de Deus se dá com aquilo que ele chama a ira de Deus, que é uma revelação que vem do céu. Interessante que parece que é algo difícil de ser aceito, porque nesse evangelication que se vive hoje, a expressão ira de Deus está sendo cada vez mais sufocada. E essa é uma revelação que foi dada pelo próprio Deus, não é uma revelação humana, não é uma revelação caprichosa. Pelo contrário, ela vem do próprio Deus. Entenda a ira de Deus como revelação, não como um Deus extremamente zangado, maldoso, querendo o mal da sua criação. Pelo contrário, a ira de Deus é uma reação santa, divina, à rebelião do homem. Logo, a ira de Deus se manifesta contra o pecado do homem, contra a injustiça que o homem faz, contra todos os seus atos. Antes de ser uma ira totalmente ao homem, é uma ira que é revelada por causa da injustiça praticada. Ora, meus irmãos, essa injustiça não tem outro nome senão pecado. Olhe para os dias atuais. Veja se não há, por meio da sociedade, uma demonstração clara de rebelião contra Deus, em todas as esferas da sociedade. E Paulo vai dizer que essa ira de Deus ela é revelada. E ela é revelada contra o quê? Contra toda a injustiça dos seres humanos, a saber, o pecado. E é interessante que não importa quem seja o pecado, o versículo 17 vai dizer que a revelação especial veio primeiro para o judeu e ela também veio para o grego. Versículo 16. Não importa quem seja o culpado, judeu ou gentio,
todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Veja como Deus trata o seu próprio povo, mostrando que eles também estão em rebelião contra Ele. Veja como Deus trata as nações vizinhas, eles também estão em rebelião contra Deus. O judeu rejeitou a revelação especial. E o gentil ou grego revela, na realidade, rejeita a revelação geral. Por isso, irmãos, cada um deles desfrutam do salário do pecado, que não é vida. O salário do pecado não é a bondade. O salário do pecado não é a atração. O salário do pecado não é algo que traz gozo. O salário do pecado é a morte. E todos que nascem em rebelião contra Deus desfrutam desse salário, a saber, a morte, afogados em delitos e pecados. A terceira coisa que o apóstolo vai nos mostrar é que por meio de sua injustiça os homens suprimem a verdade de Deus. O termo suprimir aqui é um termo que significa impedir, sufocar. Outros teólogos dizem que afogar, é como se estivesse afogando uma pessoa nas águas a ponto dela não mais conseguir respirar. E é exatamente isso que o homem morto em delitos e pecados ele consegue fazer: impedir e sufocar a verdade de Deus. Quando nós olhamos para a história da sociedade, irmãos, é tudo isso que nós vemos. Um desejo desenfreado de tentar mostrar como o mundo foi feito. Eles não entendem e rejeitam a revelação de Deus, rejeitam aquilo que Deus fez e tentam colocar isso na ciência, tentam colocar isso nas formas e nos moldes mais desapropriados possíveis. Sabemos nós, irmãos, o que Deus fez e quem Ele é, porque a sua bondade chegou ao nosso coração. É exatamente isso que o homem morto em delitos e pecados faz. Suprime, impede, sufocam a verdade do Evangelho, a saber, as verdades ditas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. De tempos em tempos, de era a era, é exatamente isso que a sociedade faz: impedir, sufocar a pregação do Evangelho. A revelação de Deus torna o homem indesculpável diante dele. Do verso 20 ao verso 23, nós vamos ver exatamente que o homem é indesculpável diante de Deus, porque Deus o revelou toda a sua bondade por meio da criação. Deus se deu a conhecer, e Paulo vai dizer aqui no verso 20, acompanhe comigo: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Indesculpáveis. Deus se deu a conhecer por meio dos seus atributos invisíveis, por meio do seu eterno poder e por meio da sua divindade. Essas três coisas somam a totalidade do ser, do poder e da perfeição daquilo que Deus é. Ora, irmãos, olhar para a natureza, olhar para as coisas mais complexas da criação de Deus, é trazer a nossa consciência de que alguém muito maior, superior, de uma mente que tanto a minha como a sua é incapaz de penetrar, mas que somos sim, por causa da revelação geral, capazes de entender, por meio dessa consciência religiosa que foi colocada em nós, por meio dessa consciência que Deus colocou em nós, de que alguém criou todas as coisas. Não é fruto do acaso, não é fruto do Big Bang, não é fruto da evolução seletiva, como disse Charles Darwin, como bem tentou explicar depois no neodarwinismo Lamarck. Não, pelo contrário, a criação anuncia as obras das suas mãos.
Os homens preferiram acreditar na ciência. Os homens preferiram acreditar no absurdo para tentar trazer ao homem, sufocando a verdade da revelação geral, quem criou todas as coisas. E isso tem sido feito. Interessante é que quando nós olhamos para as escolas permitem falar sobre a teoria da evolução, mas quando um professor fala da outra teoria, a saber, a teoria que vem por parte da criação de Deus, ou criacionismo, eles são taxados de religiosos, eles são perseguidos nas escolas. Por quê? Porque tentam sufocar a verdade de Deus, a revelação geral. Por isso é importante, você pai e você mãe que me escuta, primeiro, eduque o seu filho na Bíblia. Mostre para ele que Deus criou todas as coisas, dê a ele ferramentas para que eles entendam que não é uma simples teoria que traz a existência ao homem, não é algo material, aonde as coisas tomaram forma, foi Deus quem criou todas as coisas, pequenas, médias e grandes. Não há nada que Deus não tenha criado. Ele criou por meio do seu Filho, como nos diz o Evangelho de João, todas as coisas. Todas as coisas. A ciência não pode dizer que a criação dos seres e das coisas é fruto de algo pequeno, material, de matéria, porque nem mesmo a ciência pode bater o martelo sobre alguma coisa, uma vez que ela é experimental. Mas pela fé, acreditamos que Deus criou do nada todas as coisas, visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. Em sua consciência, o homem entende que existe sim certo e errado, mas por estarem mortos em delitos e pecados, eles são conduzidos a fazer aquilo que é errado. Mas mesmo assim, são indesculpáveis diante de Deus, porque os céus proclamam as obras das suas mãos. A criação de Deus está aí para todos verem. Interessante é que Paulo continua dizendo o seguinte: eles conheceram a Deus e o que eles fizeram e o que ele fez. E mesmo assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, glorificam, exaltam a ciência, a filosofia, o humanismo, o materialismo. Essa é a mente pós-moderna. E essa sociedade tem feito isso dia após dia, ano após ano, trazendo à mente das pessoas glórias à ciência, à filosofia, ao humanismo e ao homem, tirando aquilo que pertence a Deus. E é interessante, irmãos, e aí vai a segunda proposta que eu quero dar aos pais: preparem os seus filhos para as faculdades. Infelizmente, as faculdades da atualidade, em especial nos últimos 40 anos, fruto de um ensino imoral de Paulo Freire, fruto do neodarwinismo, fruto do comunismo e do socialismo, tem trazido às universidades federais, estaduais e privadas um ensino para tentar levar os nossos filhos a tirarem a glória de Deus e darem a glória ao homem. Por isso, traga os seus filhos para a escola dominical.
Levem os seus filhos aos estudos bíblicos para que eles, na universidade, possam ter ferramentas contra o patrono da educação brasileira, contra o pensamento comunista, contra o pensamento socialista, para que eles possam responder com certeza e firmeza a sua fé. Outro dia eu recebi do meu irmão um áudio de um professor de filosofia que enviou um áudio para o meu sobrinho. Tem 17 anos, muito instruído, estudioso. E ele, em uma aula de sociologia, destruiu as bases da sociologia firmada no socialismo. E o professor mandou um áudio dizendo: você hoje foi motivo da nossa reunião. Com 17 anos, nenhum professor de filosofia, sociologia e história consegue destravar a sua mente da religião. Já pensou? Mas sabe o que é isso? Bíblia, escola dominical, estudo bíblico. E olha que os pais não estão nem na igreja. Irmãos, as universidades de hoje são um antro de perdição intelectual. Um antro de perdição moral. Os nossos filhos precisam ser preparados para irem às universidades, porque eles querem tirar a glória que pertence a Deus. E o alvo é o meu filho e o seu filho. E eles querem sufocar a semente da verdade. E cabe a mim e a você não deixar que isso aconteça. Não somente não glorificaram a Deus, como não lhe deram graça. Não atribuíram a Deus gratidão por sua providência. Não atribuem a Deus a gratidão por tudo que Deus fez e tem feito. Ora, na criação, Deus fez crescer todas as coisas, dando a Adão e a Eva fruto, providência para que eles se alimentassem. Esses homens, segundo Paulo, e veja como essa palavra é atual, ela não está somente lá, ela é presente hoje. Não deram graças a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e aqui está a máxima da degradação do homem, a saber, a perversão religiosa, com a ausência daquilo que é verdadeiro em sua mente, que está obscurecida pelo falso, pelo profano, pelo iníquo pensamento, uma vez que ele está destruído moralmente, depravado em todo o seu ser, em seus próprios raciocínios, eles não conseguem mais ver a grandeza de Deus, porque sufocaram a verdade de Deus. E veja como Paulo vai fazer algo progressivo. Primeiro ele vai dizer que os pensamentos, os raciocínios estão obscurecidos, e agora ele vai falar sobre o coração insensato do homem. Obscurecido pelo pecado, ele vai dizer o seguinte: eles, dizendo ser sábios, se tornaram tolos. Perderam a sensibilidade daquilo que é certo, daquilo que é moralmente correto, trazendo para si atos profanos contra Deus e contra a religião. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis, se tornaram idólatras. Trocaram a glória de Deus por imagens, e é exatamente isso que essa sociedade tem feito. E é interessante, irmãos, quando Paulo está aqui tocando nesse assunto da idolatria, lembre-se que ele está exatamente no contexto de uma religião, de um povo pagão, e trazendo também a ideia dos deuses formados no Egito. E a sociedade de hoje ainda continua idólatra. E eu quero que você entenda a idolatria não somente em algo feito pelo homem, uma imagem, pelo contrário.
Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de construir ídolos. O nosso coração tem altares demais. Essa sociedade, dia após dia, tem criado para si deuses e erguidos em seus corações altares. E tem adorado a esses deuses. Irmãos, eu queria trazer algumas aplicações. Eu gostaria que vocês ficassem atentos a esse momento. A primeira coisa que eu queria falar sobre a aplicação inicial desse texto tão profundo é, novamente, uma pergunta. Deus ainda está irado? Deus ainda está irado? Parece algo difícil de se entender. Mas não é difícil. Se nós entendermos e trazermos ao nosso coração, ao nosso entendimento, sobre contra quem Deus está irado e sobre o que Deus está irado. Se nós tivermos esse entendimento, contra quem Deus está irado, e sobre o que Ele está irado, essa mensagem, essa expressão ainda atual, porque ela é contínua, não é de difícil entendimento. Mas antes de responder essa pergunta, que não é minha, nem a pergunta, e muito menos a resposta, eu não quero dar aqui respostas minhas, mas bíblicas. Eu quero trazer à nossa memória a famosa pregação de Jonathan Edwards. Eu acho que você já ouviu falar daquela pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, em que ele está pregando em Enfield, próxima à cidade de Connecticut, em julho de 1741. E ao pregar esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele parou a sua pregação praticamente no meio, porque ele não teve condições de dar continuidade à pregação. E por quê? Dizem as pessoas que estavam indo para a casa onde estava havendo aquele culto, e antes de chegar na casa, eles relataram que havia, por meio das pessoas naquele dia, gritos, e gritos agonizantes, como que fosse gritos de dores de parto. E ao entrar no recinto, as pessoas estavam agarradas às colunas, com medo de cair no inferno. E é interessante porque o estilo de pregação de Jonathan Edwards era diferente de Whitefield. Ele era manso em suas palavras, tranquilo, ele não gesticulava, mas nesse dia, ao pregar esse sermão, as pessoas foram tomadas por uma convicção de que elas iriam cair no inferno, porque Deus estava irado com elas. Ele teve que parar a pregação, não somente pelos gritos de agonia, não somente porque as pessoas estavam agarradas nas colunas, não somente porque elas estavam agonizantes no chão, mas porque houve por parte das pessoas lamento, choro, pedidos de perdão para que eles não caíssem no inferno. É interessante, é que o restante do sermão de Jonathan Edwards trazia consigo a convicção, primeiro, da ira de Deus, e a convicção de que Deus, por meio de Jesus, havia feito brilhar o arco-íris da aliança para que essas pessoas não caíssem nas profundezas do inferno. Ele não teve condições de terminar o sermão. O momento foi tão assustador e cacafônico que ele para e começa a orar pelas pessoas naquele dia em que ele prega o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ora, irmãos, é claro que no Evangelho Nutella, onde vivemos atualmente, que temos visto,
a pregação sobre a ira de Deus parece algo ultrapassado. Porque vivemos em um momento da nossa história tal como nunca vista antes, onde as pessoas não pregam mais sobre a ira de Deus, onde as pessoas não falam mais que Deus está irado com o pecado, com o moralmente perdido, com essa sociedade arraigada em delitos e pecados, por isso os homens estão mortos, separados de Deus. As pessoas não pregam mais sobre isso. E é importante, antes de responder isso, eu vos falar sobre contra quem Deus não está irado. Antes de falar sobre o que Deus está irado e contra quem Ele está irado, é importante saber contra quem a ira de Deus não mais está revelada. Sabe contra quem, irmãos? Na realidade, a ira de Deus não está revelada, a saber, sobre mim e sobre você. Não há mais ira de Deus. O versículo 17 nos diz claramente isso. Ao tratar do assunto da justificação pela fé, que nas palavras de Martinho Lutero, quando ele ainda estava com sua mente obscurecida por causa do pecado e da sua religiosidade, ele dizia que esse era o versículo que impedia ele de entrar no céu, era o caminho que Deus lhe dava para não entrar no céu, achando que o termo justiça tinha a ver com atributo, quando na realidade tinha a ver com a justiça do Filho, imputada a mim e a você. Nós, servos de Deus, comprados com o sangue de Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Não há mais o que temer, a não ser chorar quando pecamos, como bem falou hoje pela manhã o licenciado Nonato. Não há mais por que temermos, uma vez que Cristo Jesus, por meio da sua justiça, nos torna justos. Em Jesus Cristo, a graça sobre graça. Em Jesus Cristo, Ele paga todas as nossas dívidas. Em Jesus Cristo, o homem não está mais na mira da ira de Deus. E entenda, irmãos, a questão da ira, como eu vos falei antes, não é que Deus seja maldoso, não é que Deus queira o mal, não, é uma ação da sua santidade contra a injustiça do homem, a saber, contra o pecado do homem. Para mim e você, cristão, há muito tempo, talvez há 10, 12, 20, 30 anos, o arco-íris da aliança já raiou. E nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, quem tentará acusação contra mim e contra você? É Deus quem nos justifica. Sobre mim e sobre você está o perdão de Deus. Se há algo da parte de Deus para mim e para você, por meio e pelos méritos de Jesus Cristo, é o perdão de Deus. Por isso você tem que levantar a cabeça, ó cristão, e andar como quem foi perdoado. Como tem gente que depois de tanto tempo, depois de 10, 20, 30 anos, ou até algum momento atrás, não consegue absorver e se agarrar nos méritos de Cristo, e entender que é perdoado, e entender que Ele o perdoou, e que Ele não está mais na ira de Deus, debaixo dessa revelação. Gente que não consegue se perdoar, gente que olha para si e ainda vive a religiosidade do catolicismo romano, achando que por meio dos seus méritos, das suas ações, vão tentar satisfazer a Deus. Não, Ele já está satisfeito no Filho. Toda a ira de Deus desceu sobre o seu Filho Jesus. Ele foi despedaçado, Ele foi humilhado, Ele foi dilacerado por mim e por você. Ora, irmãos, por isso há perdão de Deus. Eu não posso aceitar e não posso suportar cristãos dizer que Deus ainda está irado com seus filhos. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Mas essa correção é didática. Não é ira, não é castigo, não. Porque se assim fosse,
estaríamos anulando o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Sobre mim e você está o perdão de Deus. Por isso não há mais condenação. Não há mais dívidas. Ande como gente que não está mais acorrentada. Caminhe na igreja, caminhe na sociedade, caminhe em casa como gente liberta, como gente amada, como gente em que a palavra não está mais sufocada, mas frutificou. Deus não está mais irado contra nós, comigo e com você. Deus ainda está irado contra, a sua ira ainda é contra a injustiça e o pecado do homem. A impiedade. Ela se manifesta dos céus. Por isso, o homem não pode, em hipótese alguma, dizer que essa ira é injusta. Primeiro, porque ela não é humana. Segundo, porque ela não é destemperada. Terceira, porque não é manifestação de ódio. Pelo contrário, a ira de Deus é a manifestação do amor de Deus ao homem, mostrando que ele está insatisfeito com aquilo que ele está vivendo. Ora, qual é o sentido da nossa existência? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso que Deus quer para o homem. Mas o homem perdido em delitos e pecados, obscurecidos, com sua mente moralmente destruída, religiosamente profana, acha que a ira dos céus, a ira de Deus que se revela nos céus, ela é injusta e não é. E você que me escuta essa noite, não ache que isso só tem a ver com o Antigo Testamento, como muitos estão pregando aí que o Antigo Testamento caducou. Pelo contrário, essa ira ela é contínua. Somente Cristo Jesus é capaz de nos livrar dessa ira divina. Ai daqueles, quando Cristo voltar, não estiverem selados nessa aliança. Ó homem, ó mulher, volte os seus olhos para Deus. Ó ateu, ó você que não acredita na bondade de Deus, volte os seus olhos para Deus. Os céus estão mostrando tudo o que Ele fez. E Cristo está voltando, essa é a grande verdade. Ele voltará. E quando a porta fechar, e essa porta é Ele mesmo, quando a escada não houver mais, a escada não tiver mais posta entre os céus e a terra, porque Ele mesmo é a escada, ai de você, a ira de Deus. Mas se a ira, há também a graça. Abrace a graça de Deus e venha para Jesus nessa noite. Ela é justa por causa da rebelião do homem a Deus. Todos nós nascemos em rebeldia total contra Deus. A ira de Deus é a manifestação do amor de Deus ao homem, como eu vos falei agora há pouco. Primeiro, Deus ainda está irado? Sim. Essa ira é contra os crentes? Não. Ela é contra quem? Contra a injustiça, a impiedade daqueles que a praticam. Por fim, irmãos, nós devemos pregar a ira e o evangelho a todo tempo. Ao passo que nós falamos que a ira de Deus se revela dos céus, preguemos também que a graça, a justiça também se revelou ao homem. E é interessante, irmãos, que o homem precisa ouvir sobre a ira de Deus, ao passo que ele também necessita ouvir da resposta e do remédio para aplacar essa ira, saber o evangelho de Jesus Cristo.
Pois o homem ainda continua não glorificando a Deus. Cada vez mais, nos bancos da universidade, como eu falei, nas escolas, no pensamento pós-moderno, eles não glorificam a Deus, pelo contrário, eles tentam sufocar ainda a verdade de Deus nos dias atuais. Eles não dão graças a Deus por nada. Os seus pensamentos ainda estão nulos, eles ainda são insensatos, a humanidade ainda é tola e ainda é idólatra. A humanidade precisa ouvir sobre a ira de Deus contra essas injustiças do homem. O problema, e aqui eu vou usar novamente o termo evangelho Nutella, pregado por grandes expoentes da atualidade. E aqui eu não me envergonho, nem tenho medo de citar nomes. Não é falta de ética, pelo contrário, é ação pastoral. Quando o apóstolo Paulo foi falar acerca de pregar a verdade e não deixar que falsos mestres pudessem enganar a igreja, ele citou nomes. E aqui eu não tenho nenhum problema em citar o nome de Caio Fábio de Araújo Filho, que disse certa feita que o Evangelho, na realidade o Antigo Testamento, caducou. Quem está caducando é ele. A sua mente está obscurecida. Por meio da sua inteligência ele se tornou louco. E tenta pregar esse Evangelho Nutella, aonde todo mundo está ali. Porque na mente dele, na mente de Ed René Kivitz, na mente de tantos outros, da teologia da libertação, da teologia do Evangelho Nutella, todo mundo no fim das contas vai ser salvo. E não é isso que Jesus Cristo prega. Ora, irmãos, o que mais me chama a atenção é a igreja do Senhor seguir esses homens, servir esse evangelho, servindo a esse evangelho Nutella. Não há mais pregação contra a idolatria, contra a prática homossexual, contra o adultério, contra o roubo. Chegamos a um ponto da nossa história, e isso se deu agora na decisão do STF. Para muitos é uma questão lógica, mas para mim não é. Não se trata apenas da vida. Ora, aonde foi que a igreja tornou-se ruim ao homem, a ponto de fazer com que ele venha pegar o vírus e morrer? Não se trata disso, se trata da igreja tratar os seus assuntos sem interferência do Estado. Tanto essa igreja, eu louvo a Deus pelo conselho dessa igreja, tanto o conselho da minha igreja, eu louvo a Deus pelo conselho da minha igreja. Antes do decreto do governador já tínhamos parado, porque percebemos o mal desse vírus. E aí vem esses crentes Nutella, do evangelho Nutella, bater palma para essas decisões. Não se trata disso, porque se deixarmos o Estado dizer se a igreja é essencial e se ela deve estar fechada ou não, daqui a pouco nós não podemos mais pregar o evangelho aqui nesse púlpito. Vão dizer o que nós devemos pregar, o que nós devemos falar, com base na ideia da intolerância, quando na realidade essa intolerância é intolerante, como disse John MacArthur. Meus irmãos, em hipótese alguma, a igreja tornou-se algo que venha ferir ao homem. Pelo contrário, ela é resposta ao homem. Porque a pregação do evangelho tem que ser feita aqui, por meio dos púlpitos de nossas igrejas. Não sirva esse evangelho Nutella. Se o homem precisa ouvir sobre a ira de Deus, ele precisa também ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Precisa ouvir que Jesus o ama. Precisa ouvir que Jesus
é a única forma da ira de Deus não vir sobre ele. Precisa ouvir sobre o amor de Deus revelado no Filho, como nos diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um evangelho pregado sobre Jesus que parece muito mais um pensamento hippie do que um evangelho verdadeiro. Só falta os crentes agora colocar assim: o evangelho da paz e do amor, em que Jesus ama todos, em que não há problema em você ter esse pecado. Não é esse o evangelho. O evangelho tira o homem do pecado. O evangelho liberta o homem das amarras do pecado. O evangelho quebra as correntes demoníacas aonde os homens estão. O evangelho é capaz não somente de libertar as amarras espirituais, como mudar a consciência do homem, e você sabe disso. Você que me escuta essa noite, você crente, você ateu, você que acha que a ciência é o seu Deus, você sabe disso. Por isso você luta contra Deus. Porque no momento em que esse evangelho quebrar a tua resistência, você deixa a imoralidade. Você sai do pecado, das trevas para a luz. E eu quero dizer uma coisa para você. A tua resistência, ela pode ser grande, mas se tu é um escolhido de Deus, ela vai ser quebrada a qualquer minuto, a qualquer instante. Não importa o quão inteligente, não importa o quão cego você estiver, se o teu nome está escrito desde a eternidade no livro da vida, não te preocupa. Porque uma hora dessas, o evangelho, o Espírito Santo te pega nas ruas da vida, e você que era servo do diabo, vai servir a Deus. Por isso devemos pregar esse evangelho, irmãos. O evangelho de Jesus Cristo. A ira de Deus foi revelada dos céus, e o evangelho também foi revelado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa iluminar a nossa vida. Como bem disse agora há pouco o irmão, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ó Senhor. Oremos nesse instante pela nossa nação, oremos pela vida dos crentes, oremos para que não mais sirvamos a um evangelho Nutella, mas um evangelho bíblico, um evangelho sincero, um evangelho cristão, o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Oremos também por todos aqueles que ainda estão arraigados, estão ainda vivendo o medo da pandemia. Oremos pela igreja do Senhor. Aí onde você estiver na sua casa, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai amado, Pai bendito, glorificamos o Teu nome, porque tanto na revelação especial como na geral, Tu demonstra amor pelos Teus filhos, Pai. Como é bom saber que a Tua ira, Senhor, não está mais sobre aqueles que o Filho os tornou justos, aonde foi imputada a nós a justiça do Filho. Que bom saber que podemos andar como gente livre, como gente amada pelo Senhor. Mas eu te glorifico e te exalto também, Senhor, porque um dia eu estava debaixo dessa ira, na mira do Senhor, e o Senhor usou de misericórdia. Quero orar, Deus, pela vida daqueles que ainda estão vivendo de forma injusta a sua vida, aqueles que estão vivendo debaixo do pecado, mortos. Ilumina o caminho dessa pessoa. Senhor Deus, fala por meio do Teu evangelho verdadeiro. A Tua palavra, Senhor, ela ainda permanece intacta. Ela não caducou, Senhor.
ela é viva, ela é eficaz, ela quebra a penha, porque ela mostra o plano do teu Filho e revela o teu Filho, bem como o teu amor para conosco, Senhor. Olha para a nação brasileira, Deus. Vivemos dias difíceis e oramos ao Senhor, Pai, para que teu evangelho seja manifesto ao homem. Oramos, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, que têm exercido certa liderança sobre a nação. Ó Deus, quebra a penha, despedaça a maldade desse coração, se assim for a tua vontade. Senhor, leva essa nação ao entendimento de que o Senhor é quem reina, de que mesmo diante da decisão de homens, o teu plano segue em curso normal. Nada muda no curso da história a qual o Senhor fez. Aos nossos olhos, parece que as coisas estão perdidas, parece que tudo vai piorar, mas eu louvo o teu nome, porque sabemos que o Senhor reina soberanamente. Nada foge ao teu controle, nada, Senhor, nada. Coloca essa verdade em nossos corações. Coloca a verdade no coração dos teus filhos, de que não devemos servir a um outro evangelho. A tua palavra nos diz em Gálatas 1:8, se mesmo eu, disse o apóstolo Paulo, o anjo descer do céu e vos pregue um evangelho que seja diferente desse que eu vos tenho anunciado, seja maldito. Coloca em nós, Senhor, a coragem de dizer que esse evangelho não é o evangelho do Senhor. Falsos mestres se levantam, Pai, mas levanta também a tua igreja, com homens corajosos, com palavras do Senhor, para desmistificar essa mentira revestida de cordeiro, mas na realidade são lobos. Ó Senhor, eu oro para que o teu evangelho alcance a todos, inclusive aqueles que se perderam no caminho, Senhor. Oramos também pelos nossos filhos, aqueles que estão na faculdade, aqueles que ainda estão, Senhor, no ensino fundamental e médio. Dá a eles, ó Pai, munição para combater as mentiras, com um desejo único de sufocar a verdade do Senhor. Dá àqueles que vão entrar ou já estão na universidade coragem para se manifestar diante das mentiras que tentam colocar em nossas mentes. Senhor, levanta aqueles que estão ainda com medo, estão em casa, Senhor, apavorados, estão ainda, Senhor, sem entender o que está acontecendo. Dá a eles, ó Pai, o entendimento daquilo que diz Isaías 41:10. Que o Senhor nos diz para não ter medo, porque o Senhor está conosco. Não ter medo, porque o Senhor é nosso Deus. Não tem medo, porque o Senhor nos fortalece, nos levanta e nos sustenta com tua destra fiel. Que a tua igreja entenda isso, Senhor. Quantas pessoas estão debaixo do uso de remédios, e estão, Senhor, até preocupados com isso, Senhor, mas dá a elas entendimento sobre graça comum também, de que o Senhor usa os meios que o Senhor quiser, para que ela chegue ao pleno entendimento da tua bondade. Ó Deus, abençoa a igreja presbiteriana de Fortaleza. Conselho, a liderança dessa igreja, te agradecemos, Senhor,
porque não há como o Senhor nem no céu e nem na terra. O Senhor tem cuidado dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do reverendo Eliseu. Que o Senhor continue a cuidar do teu servo, dando-lhe saúde plena, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim oramos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer ao concílio dessa igreja, na pessoa do reverendo Eliseu, a confiança do púlpito. E se você tem o desejo de acompanhar-nos nas mensagens sobre Romanos, siga o nosso canal, a Igreja Presbiteriana Cenáculo. E aí você terá acesso pelo YouTube também, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, a continuação das mensagens sobre Romanos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê que Deus ama e cuida da Igreja Presbiteriana de Fortaleza? Uma mensagem, eu sempre digo, gosto de dizer, quando Deus nos surpreende, que o Espírito Santo é lindo. Hoje tivemos uma mensagem pela manhã, direta de Deus, através do nosso licenciado Nonato, obreiro Nonato. E aí somos coroados pelo Senhor também. Uma mensagem dessa, que aquece o nosso coração, que solidifica a nossa fé, que traz a firmeza no Senhor a despeito de tudo que estamos vivenciando. Então, tudo isso, meu irmão, é para demonstrar o amor do Senhor pela sua igreja, por aqueles que são seus, por aqueles que um dia foram alcançados pelo Senhor e por aqueles que ainda vão ser alcançados pelo Senhor. Amém? Temos alguns avisos. Gostaria aí que os nossos os irmãos da mídia colocassem isso. O nosso evento das mulheres. Quero primeiramente pedir perdão que de manhã acabamos esquecendo esse trabalho maravilhoso que tem sido organizado pelas irmãs da SAF, pelas irmãs da UMP e da UPA. Tá certo? No próximo sábado, dia 17, às 15 horas, será transmitido pelo canal da igreja no YouTube a segunda parte do evento Chamadas para Sermos Virtuosas. No primeiro evento tivemos muitas perguntas, tá certo? E agora essas perguntas serão respondidas. Eu peço a você que está em casa que divulgue este trabalho, tá certo? Com seus contatos, amigos, vizinhos, irmãos de outras igrejas, porque tem sido bênção do Senhor para a edificação da sua igreja. Amém? Queridos, também informamos que o pastor Eliseu, sei que talvez já seja de conhecimento da maioria, mas só para a gente recapitular, no domingo passado, o pastor Eliseu precisou ser internado novamente, mas ficou 3 dias apenas, graças a Deus, no hospital, sendo medicado, fazendo os tratamentos. Ele estava com uma pneumonia viral, porque já era consequência da Covid que ele tinha pego algumas semanas atrás. Mas continua se recuperando em casa, está bem, fazendo tratamento com fisioterapia, tá certo? E será acompanhado aí mais diretamente por um pneumologista, tá certo? Continuemos orando pelo nosso pastor e por outros irmãos. Nós temos divulgado nos grupos, irmãos que estão acometidos de enfermidade e outros agradecendo a Deus porque já estão totalmente curados. Também temos tido, irmãos, essa semana tivemos uma dificuldade aí no nosso boletim da igreja para acesso ao site. Aqueles que gostam sempre de ler e acompanhar as informações, a palavra pastoral e as informações da leitura
semanal da Bíblia, dentro daquele plano que o Conselho da Igreja, né, disponibilizou para a igreja continuar lendo em conjunto durante todo o ano, tá certo? Se você tem alguma dificuldade, não está conseguindo acessar, estamos providenciando colocar essas informações no site. Caso contrário, você poderá entrar em contato aqui com o WhatsApp da igreja e a gente procurará enviar para você. Amém? Quero pedir mais uma vez para que o pastor João Paulo faça uma oração final e traga a bênção do Senhor para a sua igreja. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia santo do Senhor. Embora impedidos por essa onda de coronavírus e por outros meios de estarmos aqui presentes, atendendo a santa convocação, louvamos o teu nome, porque o Evangelho está sendo pregado por meios que o Senhor tem dado à tua igreja. Ó Deus, dai-nos uma semana, Senhor, abençoada. Cuida do teu povo. Restaura a saúde da tua igreja, daqueles que estão enfermos, Senhor. Daqueles que têm passado por lutas familiares. Daqueles irmãos que estão perdendo seus empregos, ó Pai, por conta desse momento em que estamos passando, Senhor. Dá a esses irmãos a certeza do cuidado do Senhor, de que o Senhor cuidará dele e da sua família. E eu sei, ó Pai, que debaixo do teu cuidado, pelo amor que o Senhor nos tem, o Senhor abrirá novas portas de emprego aos teus filhos. Se não portas para trabalhar em uma outra empresa, portas para trabalhar para si mesmo. Que sejamos ousados, ó Pai. Eu me lembro daquele texto em que o momento era de dificuldade, de aridez, mas o teu povo foi para lá e por meio da tua bondade, aquele pedaço de chão que não frutificava, que era árido, passou a ser um oásis, porque a tua mão acompanhou. Acompanha teus filhos. Guarda nossos filhos. Guarda do ensinamento maléfico nas escolas e na universidade. Dá a eles ferramentas, Senhor, para que eles possam dar respostas da sua fé. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Filho Jesus Cristo, a unção, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.